Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Eu gostaria de hoje compartilhar com você sobre a importância de você ter uma visão na sua vida, principalmente no começo da semana. O Café com Visão é uma dose que nós recebemos no começo da semana para que você possa, em cada situação que você passe, você saiba como lidar com cada uma delas. Nós estamos aqui há muitas segundas-feiras compartilhando e eu espero que de alguma forma você esteja sendo abençoado, enriquecido e que a sua mente possa estar sendo ampliada, aberta. O Senhor deseja estabelecer uma visão clara de cada área da sua vida para que você possa ser bem-sucedido. Olha o que diz em Provérbios capítulo 3, versículo 6, na versão transformadora. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Sabe aquelas histórias, aqueles filmes de suspense, que as pessoas estão numa estrada, de repente fugindo de alguma coisa, de repente elas se deparam com 3 saídas, com 3 ruas, e aquilo se torna muito perigoso, porque se entrar na rua errada, a coisa vai ficar bem complicada. Olha que interessante, olha que Provérbios com tanta sabedoria. Busque a vontade de Deus em tudo o que você for fazer. Às vezes você quer saber a vontade de Deus para o seu futuro, mas às vezes no dia a dia, na criação dos seus filhos, no seu casamento, na sua liderança, qual é a vontade de Deus para aquele dia difícil da sua vida? Qual a vontade de Deus para aquilo que você está passando como líder de célula? Qual que é a vontade de Deus para aquilo que você está envolvido financeiramente falando? Sabe, quando você conhece a vontade de Deus, você está vivendo uma vida segura. Eu fico vendo as pessoas com medo de andar em algumas regiões de São Paulo. Não, meu carro não tem seguro, não vou para lá. Não, estou seguro, meu carro tem seguro, então eu vou se acontecer alguma coisa. Então você vê as pessoas todas preocupadas aonde elas vão e se elas têm seguro, estabilidade para estar aonde elas vão estar. Mas aqui diz que você precisa conhecer, buscar a vontade de Deus. E quando você conhece a vontade de Deus, quando você busca a vontade de Deus, olha o que a Bíblia diz, e ele lhe mostrará o caminho certo que você deve seguir. E sabe que existe a sua vontade, a vontade de Deus, existe criar filhos à maneira de Deus e a sua maneira, casamento à maneira de Deus e a sua maneira, existe liderança à maneira de Deus e a sua maneira. Então você vê ali Davi e Saul, uma liderança à maneira de Deus, uma maneira do egocêntrico, uma maneira de liderar baseado no eu, na sua vontade, nos seus sonhos, nos seus desejos. Então quando você lê a palavra de Deus, você vê muito, você vê Caim e Abel. É uma oferta que agrada a Deus, uma oferta que eu acho que tem que ser a correta, nas minhas condições, na minha prudência, eu fiz a conta. Então eu vou dizer, você precisa entender que existe a sua vontade, existe a vontade de Deus. Se você deseja ser bem-sucedido, você precisa buscar a vontade de Deus, e quando você busca a vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus te mostra o caminho. Eu me lembro que eu tinha muitos sonhos. Então, primeiro eu queria ser jogador de futebol, e eu nunca perguntei se essa era a vontade de Deus, porque eu tinha medo de ouvir. Não, essa não é a vontade de Deus. Então eu gostava de jogar bola, tinha paixão por futebol, tinha um bom preparo físico. Então o que eu entendi? Eu acho que essa é a vontade de Deus para minha vida. E aí nasceu a vontade de comer com a minha vontade, vamos embora. E eu percebi que essa não era a vontade de Deus. Deus tinha me chamado para ser pastor. E ali eu estava num seminário para sendo treinado para o ministério, mas no meio do caminho me bateu mais uma crise. Sabe aquela história, você enterrou o cachorro, mas deixou a coleira do lado de fora, e quando você olha para a coleira, você lembra do cachorro. E aí eu, fazendo um seminário, sendo treinado para ser pastor, eu falei, puxa, mas eu gosto de jogar bola, eu gosto de esporte. Aí eu decidi ir numa faculdade, fazer faculdade de educação física. Eu fui lá, fiz a matrícula da faculdade e tudo, e o pastor me perguntou, por que você deseja fazer a faculdade de educação física? Isso inclui na vontade de Deus para a sua vida? Eu disse, não, pastor, eu não sei, eu nem perguntei para Deus, é porque eu acho que pelo fato de eu gostar de jogar bola, eu tinha um sonho de ser jogador, agora eu vou ser um pastor, talvez isso me ajude. Aí eu comecei a perceber que o motivo em qual eu queria fazer uma faculdade de educação física não era o propósito de Deus, era uma paixão, um hobby, uma alegria, mas Deus não me chamou para viver os meus hobbies, Deus me chamou para viver a vontade dele. E depois eu fui fazer gestão de recursos humanos,
que conectou completamente com aquilo que Deus tinha para minha vida. E aí Deus me mostrou o caminho. E hoje tudo que eu estou envolvido, como o que eu estudei me ajuda muito naquilo que eu estou envolvido e inserido. Então eu quero dizer algo para você. O lugar mais seguro que existe é a vontade de Deus. Quando você conhece a vontade de Deus, como o provérbio diz, ele vai te mostrar qual o caminho que você deve seguir. Eu escrevi um livro há uns anos atrás que diz assim: suas escolhas definem o seu cenário. Então, se você escolher comer mal, você vai ter um cenário na sua saúde muito ruim nos próximos anos. Se você decidir o caminho da preguiça, decidir o caminho do orgulho, então são escolhas que você faz que vai definir um cenário de vida. Você é hoje o que você escolheu ontem. Então quero convidar você, através desse Café com Visão, a escolher, buscar a vontade de Deus para a sua vida, porque os dias são maus, mas no centro da vontade de Deus você vai perceber que você vai ter segurança, estabilidade para ir rumo àquilo que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor te abençoe e te dê uma semana muito abençoada. Até o próximo Café com Visão.